Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui hoje com mais um programa Cidade Aberta, recebendo mais um ilustre farroupilense, um engenheiro por demais conhecido e renomado na cidade, o nosso querido Gili Signori, que se alguém falar em Gilmar, talvez não conheça, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, Gili. A casa está sempre à tua disposição. Sim. Obrigado, um prazer, né? E realmente, sabe, telespectadores às vezes ligam no escritório e eu normalmente me identifico como Gilmar, porque é o nome que consta na placa ali do engenheiro e tal, né? E aí as pessoas dizem, não, mas eu quero falar com o Gili. Então toca, porque está falando com o mesmo, né? O apelido se sobrepôs. Se sobrepôs ao nome. São 36 anos de labuta na cidade, na mesma profissão. Na mesma profissão, exatamente. Eu me formei ao final do ano de 82, né? No dia 21 de dezembro de 82, iniciei trabalhando aqui. Eu tinha já um escritório montado, meu irmão Luiz Carlos já tinha 4 anos no escritório, ele se formou agora esses dias aí, ao final de dezembro, ele fez 40 anos, 4 décadas de serviço, né? Uma vida, né? E se posicionou aqui em Farroupilha, porque é a nossa terra natal, é aqui onde nós temos as raízes, né? E então estamos há praticamente 4 décadas prestando serviço de engenharia, inicialmente exclusivamente com a parte de projeto e execuções, e tão logo isso, quando eu iniciei já como engenheiro, já estava se criando a empresa de mão de obra, de prestação de serviços, né? E depois, com a prestação de serviços, também veio a construção de edificações, aí fazer os prédios, em que isso deu uma, vamos dizer assim, uma ideia de longevidade, e o tempo nos conduziu, quero crer, a uma ideia de credibilidade, com né? certeza. De credibilidade e qualidade de serviços prestados, né? E isso é que nos mantém, pelo menos há 4 décadas, na cidade que nos emprestou, vamos dizer, né? Nos emprestou o seu solo para que a gente aqui criasse raízes e desenvolvesse engenharia. Tu tens ideia de mais ou menos prédios ou unidades que vocês já construíram? Olha, Glacir, eu até um dia tentei fazer, porque espectadores, um profissional engenheiro, quando ele contrata uma obra, são raríssimas as profissões que têm isso. A gente a gente faz um contrato de trabalho, que é chancelado pelo Conselho de Engenharia, pelo CREA. E esse documento até ontem abrigava tanto engenheiros como arquitetos. E esse documento tem uma sigla chamada ART, é Anotação de Responsabilidade Técnica. E isso não é tão complexo, mas seria fácil de observar, tanto do meu acervo como do Luiz, do meu irmão, essa quantidade de obras que se prestou, né? E que isso não se encerra só em Farroupilha, porque no início da atividade, em função até de uma perspectiva de abrir um leque maior, o Luiz manteve um escritório em São Sebastião do Caí e um escritório ali na Charlau, que é um bairro de São Leopoldo. Praticamente uma multinacional, né? E também, junto com um sócio, quando o Luiz começou na atividade, eles tinham um escritório em Caxias, que é o colega o engenheiro Sérgio de Pisol, que manteve as suas atividades básicas, embora ele sendo farroupilhense, ele manteve as suas atividades sempre em Caxias. Aí, com o tempo, aquele escritório foi até coincidir um pouco com a minha vinda, né? Com a minha formatura, e aí naturalmente o processo começou a ficar sendo fortalecido cada vez mais e exclusivamente em Farroupilha. Então essa, assim, mais ou menos dá para dizer que é um mosaico, uma montagem, né, de como é que a gente se preservou dentro desse concorrido mercado, complexo mercado da construção civil. Com certeza, né? E cada vez mais com responsabilidade. Né? Então, voltando, eu acredito, eu te prometo, Glacir, que uma hora dessas, até porque o serviço tem reduzido um pouco, eu prometo fazer um levantamento. Mas em termos desses contratos que caracterizam uma simples obra, né, uma edícula, como um grande edifício, uma grande indústria, eu não tenho convicção assim, mas com certeza
eu acredito passar de 1.500 obras muita obra. Com toda a certeza, sabe? É muita né? obra. Considerando assim números absolutos, né? Porque não é difícil do espectador entender quando tu pega um edifício, né? Ali tu tem a Signori, por exemplo, nos seus últimas edificações, tem verticalizado prédios que envolvem 40, 50 unidades. Então, veja, é produzir 50 casas num único empreendimento. Então, se tu considerar que ali irão morar 40 novos clientes, é como se tu tivesse edificado 40 residências, como se fosse lá nos nossos antigos bairros residenciais, 1º de Maio, São José, Industrial e tantos Só que outros. tu multiplica esses 40 por 4 no mínimo, que é a média por residência. Né? E aí tu vai ter a quantidade de pessoas atendidas. A última obra de vocês é aquela da antiga Sabri? Isto, que é o edifício Vinha Del Mar, né? Ele é um edifício comercial residencial, ele tem uma sala térrea. Bonita sala, né? É uma bonita sala que vai se mudar à CNA, para o nosso privilégio, né? Então significa que foi um investimento adequado, eu digo, porque quando tu termina um empreendimento, tu nem o terminou e tu já tem uma demanda locatícia, interessado, isso significa que ela fechou, ela brilhou os olhos para uma demanda que estava ali latente, né? E esse prédio ele tem 40 unidades, por isso que eu falo de 40, mas então daria até quase para colocar para o espectador que é uma ideia que a Signori desenvolveu e treinou mão de obra para verticalizar, né? Então se desenvolveu, aí tenho que fazer um elogio ao meu irmão, que cuida mais dessa parte, que é a parte mais de obra, de canteiro, né? Então a Signori desenvolveu uma boa técnica de verticalização e a empresa entende e que é na repetição, na produção de várias unidades, mantendo apenas um canteiro, né? Que é isso que vai produzir o ganho, que vai produzir o ganho. Concentra, né? E dá qualidade. Qualidade. Às vezes nos perguntam, mas Signori, vocês não produziram esses condomínios horizontais de 8, 10 unidades? É verdade, até porque esses terrenos, eles normalmente não estão aqui na região central. Na região central, como tem índices muito atraentes para a verticalização, é assim que se produz. E a Signori não tem esses terrenos mais em regiões onde esses condomínios são mais atraentes à construção. Com certeza. E a ideia é que ali tu vai produzir 8 unidades ou 10 unidades. Então tu tem que montar um canteiro de obra com as demandas que são exigidas hoje pelo Ministério do Trabalho, as demandas legais, as normas regulamentadoras, isso aí é muito rigoroso. Então a empresa entendeu de que o modelo a ser perseguido enquanto ele perdurar, porque isso não é obrigatório que amanhã não se faça coisa diferente, é esse modelo da verticalização, né? Simplificando o canteiro, que é o mesmo, e maximizando unidades no aspecto da repetição e da verticalização. Os mais novos com certeza não sabem que ali era Sabri, né? Mas é na frente do posto central. Do posto central de saúde, Ali é o edifício Vinha Del Mar, ali. Agora a Signori iniciou um novo empreendimento, que é o edifício Itaúnas, que é um residencial de 20 unidades, do lado da prefeitura, pela rua Tomás Edson. Eu vi. Nós estamos iniciando... Do lado do estacionamento. Do lado do estacionamento, exatamente. Muito bem. Até a gente fez, o município foi um pouco sensível, nos emprestou aquele estacionamento para nós desenvolver uma parte do canteiro, porque esse terreno que era da Signori, não vou precisar, mas aí questão de 15 anos, 20 anos, os funcionários da prefeitura usaram bastante tempo como estacionamento. Então nós usamos isso como barganha, no sentido, não, mas nós vamos fazer algumas coisas, no sentido, nós fizemos um contrato de que nós vamos fazer alguma contrapartida que atenda, no local. O município vai definir, que a gente já tem mais ou menos alinhavado com o secretário Vandré, que cuidou disso, para que a gente faça algumas obras e algumas coisas de natureza que faça uma contrapartida para isso. Com certeza. Que vai ser do interesse público, né? E para o futuro. E que também vai atender o interesse da nossa empresa, né? Quando é bom para os dois, não tem por que não fazer. Não, né? Tranquilo. Vocês são parceiros, inclusive no hospital já foram outras vezes, né? Sem dúvida. Uma empresa que tem raízes no seu município,
que os seus sócios são deste município, por que viraria as costas? Não pode virar as costas. Não pode virar as costas. Ao contrário, né? Tem que dar as mãos. Exatamente. Mas é bacana porque assim, aqui a gente vê várias empresas do ramo que têm a sua tradição de construção, assim como a Construfar, né? A própria WN aí do Itamar, que o pai já era, né? Enfim, tantas outras aí. A gente esquece até de tantos, porque tem muitos independentes aí, né? Agora tem a família Docinha associada ao René Anselmi. Tem o Panes, o arquiteto Panes, que até ontem era associado com o engenheiro Tartarotti, filho do falecido recentemente ex-prefeito. Então nós temos empresas de engenharia, a família Sinhac, o Demétrio, empreendedor. Nós Pascoal, temos não sei se tu falou Pascoal, também. O arquiteto Carlos, né? Tem muita gente. E isso de qualidade, né? qualidade. A própria Simone Buscaíno também, Nossa, Simone... Né? É por isso que é ruim falar declinar nomes, hein, espectador? E aqui meus colegas consultores, com certeza. Quando a gente cita nomes é complexo porque a gente acaba esquecendo alguém e isso não caracteriza, isso não tem o objetivo de caracterizar qualquer tipo de coisa que não seja salutar, claro, né? Não, o objetivo é só elogiar. É só elogiar. Ontem, por exemplo, eu recebi uns amigos de Porto Alegre e vou voltar mais, assim, ó. Há 35 anos atrás, o meu diretor chegava aqui na cidade e ele dizia assim, é impressionante, eu venho aqui, em cada quadra tem uma obra. 35 anos atrás, ele. E ele dizia assim, ó, é poucas as cidades do Rio Grande do Sul, aonde a gente vai, que a cidade é praticamente um canteiro de obra. Isso é uma tradição do italiano, de fincar raízes e ver a obra crescer e ver o dinheiro empilhado ali. Eu diria assim, talvez o melhor mote de venda de uma unidade habitacional, na minha forma de ver, é uma questão cultural. Os italianos, quiçá, pela dificuldade que tiveram quando aportaram... Que não foram poucos. Aqui para o Rio Grande do Sul, e eu tenho a herança aí dos meus pais, que uma das coisas que mais orgulhava um pai era ele... ter a certeza de que ele deixou uma coisa para o filho sólida, seja um terreno, uma casa. Então, quando alguém entra no escritório e diz, eu quero comprar um apartamento, talvez, se ele tivesse esse dinheiro para adquirir um apartamento uma aplicação financeira, e aqui eu estou falando com um especialista, porque gerir um banco e coisa parecida. Apartamento, pelo que eu aprendi do trinômio segurança, liquidez e rentabilidade, é o que tem mais segurança. Mas os outros dois são os piores. E isso é o que é mais importante para a cultura italiana. É olhar para uma unidade e dizer, aquele apartamento eu comprei. Eu abrir a porta de uma unidade e dizer, botar o pé, eu pisei nisto. Ter um terreno. Talvez isto culturalmente valha mais do que um saldo bancário 2 vezes superior ao valor daquela unidade. Isso se verifica, né? Com certeza. Eu não estou dizendo nós temos uma questão 100%. que é mais cultural. E evidentemente que for para alguém que lida melhor na área dos negócios, talvez ele aplicasse o dinheiro não nesta unidade, mas talvez o melhor mote de venda é a nossa questão cultural. Eu tenho falado muito no Amador Aguiar, que é o fundador do Bradesco, né? E tenho falado muito porque tem me vindo muitas lembranças nessas épocas de crise que nós passamos, né? E de crescimento que nós vamos ter. Que ontem eu comentei que só o trabalho pode produzir riqueza. Mas ele também dizia que nunca se deve colocar os ovos numa mesma cesta. Os nossos avós ensinavam isso, né? Mas o patrimônio, assim, ao longo da vida, eu cansei de ver gente vender patrimônio para aplicar e o dinheiro se some. O dinheiro some. Porque o dinheiro, ele pode atualizar uma parte, mas a terra é redonda e não tem, né? Não tem como expandir a não ser para cima, né? E sobre isso eu gostei muito uma vez que eu vi um economista, agora eu acredito, eu acho que foi o João Sayad, que era um barbudo com um óculos fundo de garrafa no governo Collor, que ele deve ter sido presidente do banco do... eu não tenho certeza. Banco Central, alguma coisa assim. Economia. E a repórter pediu para ele se ele tivesse uma grana pesada, o que ele faria.
puxa, aquilo me marcou. Ele disse, vamos imaginar hoje que tu tivesse 5 milhões ou coisa assim. Ele mais ou menos disse para a repórter, olha, eu colocaria 1 em imóvel, 1 eu investiria na bolsa, 1 eu botaria na poupança. Ele faria 5 investimentos em 5, colocaria esses ovos em 5 cestas diferentes. E ele disse, eu tenho certeza de uma coisa, eu provavelmente ia perder num, ia empatar no outro, mas em 3 eu ia ganhar. Então o bom economista... Mas não sabia em qual. Ele não sabia em qual, por isso que ele tinha que investir os ovos, como disse o amador. Que é normalmente... Agora, às vezes me perguntam, né, no meu economês de engenheiro aqui, isso eu tenho bem pouquinho. Deixa na poupança. Aí deixa na poupança, porque isso é incentivado pelo governo, porque não tem grandes coisas lá com imposto de renda e coisas dessa natureza, mas né? até juntar um pouco mais para comprar o terreno. Bom, e depois comprar um apartamento lá, se for o caso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais Gili Senhores, que para mim, além de engenheiro, é um historiador. Eu ainda quero fazer um programa só de história com ele, sabe tudo da cidade. Da Júlio, por que é torta, do Hotel São Cristóvão, como é que era antes, bababá. Voltamos em seguida. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A Imobiliária Conceito tem para você o lugar dos seus sonhos. Altos do Piemonte, no bairro São Luís, em área privilegiada. Apartamentos e 2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira individual, sacada, piso porcelanado, gás central e água quente. Prédio com torre única, 2 elevadores, box de garagem e salão de festas. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, com possibilidade de utilização do FGTS. Entrada parcelada em até 36 vezes sem juros. Venha para a Imobiliária Conceito e não perca a oportunidade de fazer um grande negócio que vai mudar a sua vida. Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui no Cidade Aberta hoje com um empresário bem-sucedido, um engenheiro e um historiador nato, sabe tudo da cidade. Gili, vamos fazer esse segundo tempo um bate-bola aí. O que tu me diz sobre as novas expectativas do governo Bolsonaro, dos investimentos que os empresários já voltam a fazer, de acreditar nesse país que é maravilhoso, já desde 1500 se dizia que implantando tudo dá, né? Como é que tu está sentindo essa modificação aí da... Eu queria colocar uma coisa, há não muito tempo atrás, antes inclusive do processo eleitoral, eu participei de um programa aqui com a empresária da Maria Anselmi. Certo, Maria. Participamos de um programa aqui e a gente dizia que a expectativa maior dos empresários, no caso da Vitória, eu até acho que eu já tinha dado no processo, não tenho a lembrança exata, também. Mas não importa. No sentido de que o governo, se não atrapalhar,
na minha opinião, já faz uma grande coisa. Muito bem. Se eles começarem a reduzir a passos lentos o processo de burocracia que envolve o empresário, porque a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa estar centrado numa coisa. Se não houver processo produtivo, se as pessoas não forem incentivadas a produzir e a trabalhar, não há como manter a coisa pública. Não há outro jeito. Eles não têm produto, né? Não há produto. Espectador, seria o mesmo que imaginar, vou usar um exemplo grotesco, uma vaca, e imaginar que eu terei leite eterno se eu não alimentá-la, se eu não cuidar dela. Chegará uma hora que eu vou ordenhá-la e não terá nada para ordenhar. E não adianta eu fazer fila para ordenhá-la. Eu preciso mantê-la saudável. Eu preciso alimentá-la adequadamente, eu preciso ter saúde adequada para ela. É bonito imaginar que eu estou em fila de aposentado, querendo loucamente me aposentar, imaginando que um ente supremo vai manter isto. Essa conta, ela é possível, mas ela só é possível mediante trabalho árduo e longo. Com certeza. Senão nós vamos ter fila para receber uma merreca. A Grécia... Desculpem, é isso que às vezes... Tem gente, eu já falei isso uma vez ou outra, as pessoas me interpretam mal. Elas dizem que eu estou querendo... Não, mas o cara merece aposentar. Eu não estou falando nada disso. Nada a ver. Fiz um parênteses sobre esse tipo de coisa. Porque é isso que eu quero dizer. O que o governo precisa fazer é parar de atrapalhar. A imagem que este governo transmitiu, das poucas vezes que eu me permiti assistir o novo ministro da Economia e coisa parecida, o discurso é afinado com o que disse em campanha. Vamos diminuir a carga tributária, vamos facilitar a vida do empresário, vamos retirar o piano que está sobre as costas, vamos retirar aquilo que amarra, o grilhão que amarra a perna direita e vamos tentar retirar o grilhão que amarra a perna esquerda. Porque da forma que está, o ministro disse, eu tenho tudo isso e diga, corra, seu empresário, o chinês está vindo. E não atropelando, né? Atropelando. Como que a gente vai fazer num país desses, com uma carga tributária deste tamanho, com o Estado cada vez maior? É preciso enfrentar. As notícias que o governo tem me dado, dos poucas, não sou um ouvinte assíduo, também não sou um espectador, assim, mas eu tenho notado esse tipo de coisa. Materializá-las, eu reconheço ser um pouco difícil, porque isso não é um processo que se resolve em 30 dias, ou em 3 meses, ou em até 3 anos. O país é muito grande. O país é grande, mas elas vêm se produzindo no decorrer dos anos, não é produto exclusivamente dos últimos anos, elas vêm muito mais. E o que a gente precisa fazer? Pelo menos sinalizar. Ora, eu não entendo muito de bolsa de valores, mas eu tenho lido que nós nunca tivemos expectativa com números, com empresariado tão confiante. E motivado. Motivado. Para você, espectador, que é tão leigo quanto eu, o que é isso? Na minha forma de ver, é crédito. Com certeza. É ânimo. Com certeza. É as pessoas estarem crendo. É o que precisava, né? O que precisava. O dólar vindo para valores menores significa o quê? Que eu não preciso escapar daquela moeda insegura para ir numa moeda forte e colocar meus investimentos. Não, vou. Então, eu tenho notado uma expectativa. Agora, gente, estamos a 25 dias do início do governo. Nós vamos querer que o cara faça milagre? Não, por favor, né? Se ele semear, para que nesses 4 anos que ele estiver, 5 anos que estiver à frente, se comece a semear e vislumbrar melhorias no sentido de facilitar, porque por mais que eu queira gostar do âmbito socialista, e eu me considero bastante socialista, porque quem tem empresa, quem gera emprego,
quem atende a vida do funcionário, quem que paga muito imposto. paga muito imposto, como é que não é um social? É naturalmente uma pessoa que está vinculada, distribuindo renda. Tu não pode matar esse cara. Não. Tu não pode desincentivá-lo a ele expandir a sua empresa, a aumentar o seu processo produtivo. Isso precisa ser incentivado. Com certeza. É preciso vê-lo como um parceiro e não como um vilão. Isso aí. Reduzir a sua demanda. E outra, reduzir a demanda, na minha opinião, não significa ser facilitador. Na minha opinião, a facilitação está no seguinte: no que for vil, no que for safado, puna. Doa quem doer. Doa quem doer. Isso aí. O sujeito que recebeu uma licença ambiental e que joga o expurgo na rede pública e recebeu uma licença ambiental dizendo que iria tratar o seu dejeto, este cara seja denunciado ao Ministério Público e que sofra as penas legais. Agora, nós colocar 9.999 empresários como vilões porque infringiu uma coisa? Não é assim. Errado. A minha educação, pelo menos, e de quase a grande maioria da população mundial, estive esses dias num programa com o Major Juliano. E pedi para ele, até o programa tinha terminado, eu pedi: Major, o senhor acha que nós temos condições de enfrentar a violência? Essa coisa, a drogas? Mas, Gilmar, evidente, 99,5% da população é do bem. Claro. Por que nós vamos se curvar? A maioria do bem. Então, se os empresários, a grande maioria, paga os seus impostos, paga o empregado, faz a sua parte. É ordeira, né? É ordeira. Quer o bem do país. Agora, se tiver um que escapou dessa coisa, para isso existem as leis. Claro, e tem que ser rigoroso. É isso. Eu acho que essa ideia é que voltou a se plantar. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Tem coisas, nós não vamos corrigir determinadas mazelas num curto espaço de tempo. Eu digo, eu também sou... Eu quero perseguir isto. Claro. Eu dizer que eu sou o Joãozinho... Não, o espectador deve se afinar com isso também. O que eu quero fazer? Eu quero chegar em casa, olhar nos olhos da minha esposa, dos meus 3 filhos e olhá-los, vamos dizer assim, com a segurança de eu ter este discurso e ter a prática. A minha prática é afinada com este discurso. Coerência. Eu não digo uma coisa e pratico outra. Porque se eu fizer isso, estarei num campo falso, num campo que logo eu perderei a base. Assim, se fala muito no jeitinho brasileiro, né? Certo. Que quando os portugueses chegaram aqui em 1500 já tinha no Rio de Janeiro esse negócio do jeitinho. Mas assim, o que se vê é que a maioria do bem. E uma parábola, ou um conto que eu ouvi até hoje, meio-dia, é o seguinte: o pai está pescando com o filho e o filho pesca um peixe pequeno e o pai diz: não, vamos largar porque ele é muito pequeno. Aí nós temos que deixar ele crescer. E o filho diz: não, mas ninguém está vendo, pai. Não, mas eu e você, meu filho, estamos vendo. Então, o seu certo é mesmo quando não estamos sendo observados, né? E a maioria dos brasileiros é assim, né, Billy? Por isso que eu digo que é uma coisa, né? Se eu olhar os discursos dos últimos 13, 15 anos, ou discursos assim, tudo pelo social, beleza, eu até acredito que as intenções não eram diversas desta que se pensou. Mas a gente viu que esse modelo não nos conduzia à prosperidade. Não nos conduzia à prosperidade. Teve muito roubalheira, né, Júlio? Com certeza. E é isso que devagarinho nós precisamos, como é que tu disse? Doa quem doer. É isso aí. Se ele for o filho do governador, o filho do prefeito, o prefeito, quem for, doa quem doer. É isso aí. Porque quem tem a vida... a conduta ilibada, é probo, não tem esse tipo de coisa, não tem medo desse tipo de coisa. Não tem medo. Quem não deve, não teme. Não teme. Então, aquele empresário que paga seus impostos, que é justo com seus funcionários, que considera eles a sua extensão da sua família, poxa, esse cara não precisa ser, vamos dizer assim, receber o crivo de como se ele fosse um vilão.
de como se ele fosse um vilão. Estavam todos na mesma vala. E não era verdade isso aí. Eu acredito que o empresário que está me ouvindo se coaduna com isso, Com se coaduna com certeza. isso. Isso é unanimidade. E aí tem lugar para espertalhões. Sim. Porque o que mais tem ideia é a ideia do ganho fácil. Sim. E ganho fácil, quem ganha mesmo é o cara que vende o bilhete premiado. Essa é a ideia do ganho fácil. Porque o ganho fácil na minha vida, e tu citou aí quase 4 décadas, nunca houve. Desde que eu fui parido até agora, nesse ano que eu completo 60 anos, tudo foi muito suado e por isso que eu sei dar valor. E com muito trabalho. E com muito trabalho. Né? Não tenha dúvida. E eu não acredito, eu não saberia. Às vezes as pessoas vêm no meu escritório e vê se tem. Eu digo, olha, eu tenho que te orientar para fazer a casa, para fazer o prédio, para fazer as coisas da maneira correta, da maneira legal, porque diferente disso eu não saberia te conduzir. Ah, mas o cara me dá notícia de que um fulano. Puxa vida, o que eu vou dizer? Quem vai se responsabilizar? Quem é que vai se responsabilizar? Que garantia eu vou te dar? Eu não tenho como fazer isso. Eu conduzi a minha vida pelo correto, perseguindo. Claro. Perseguindo. Né? E tem uma coisa que nós vamos deixar para a família, que é o sobrenome. Mas... Né? Os bens eles podem até gastar, mas os nomes vão levar para o resto da vida, né? Que às vezes eu digo lá, um cliente vem lá e diz assim, escuta, mas o que tu pode me oferecer? Eu digo, olha, hoje, 36 anos de experiência. Eu digo, eu preciso me curvar para aqueles que me contrataram há 36 anos, quando eu era um inexperiente, eu estava iniciando a minha profissão. Hoje eu posso dizer que eu tenho 36 de experiência, que eu não vou errar, mentira. Não. Eu vou continuar errando, eu só não quero errar onde eu já errei. Isso aí. Eu preciso só errar onde eu ignoro. Né? No ponto de vista daquilo que a gente ignora, eu só posso ser julgado por aquilo que eu sei. Por aquilo que eu não sei é mais difícil de ser julgado. Não posso errar. Então, é isso que é o legal de dizer hoje, né? Mas, eu diria assim, por isso que eu vejo. Como é que eu vejo as perspectivas? Eu vejo se os discursos continuarem afinados com as práticas, se muitas daquelas coisas que tem se dito, a gente conseguir materializar, curto prazo, médio prazo, longo prazo, e a gente não voltar atrás, eu acho que o futuro do nosso país é incrível, porque todas essas notícias negativas ainda nos conduzem a crescimento. Sim. Eu vi notícias essa semana, eu dei uma lida no Pioneiro, Caxias é campeão em abertura de vagas de trabalho. Mas eu digo, nós estamos numa bolha aqui realmente diferente em que... A Serra é diferenciada. A Serra é diferenciada. Nos induziram ao trabalho. Sim. Nós temos essa maneira de sair desse atoleiro. É trabalhar e rápido. E trabalhar. É isso que a gente... Eu fui educado para isso, é assim que eu me conduzo, né? E boa parte dos que com certeza estão me assistindo, com certeza coadunam dessa mesma ideia. E tu sente, Gili, no teu dia a dia, ali, nos teus contatos, que isso mudou, que a vontade de produzir, de voltar a investir do empresário está presente no dia a dia hoje? Reflexos já palpáveis. Reflexos palpáveis. Falo por nós lá na empresa, em relação, por exemplo, não à venda desenfreada de imóveis, não. Mas já um sentimento muito mais... muito mais sólido, né, de coisas que a gente tinha notado que elas não aconteciam, né, porque eu sempre digo, na construção civil, espectador, uma coisa é assim, ó, quando a gente consegue vender um apartamento quando há demanda locatícia. O termômetro, a febre é a demanda locatícia. Se tem demanda locatícia, em seguida a gente consegue fazer a venda de uma unidade, seja de natureza comercial, residencial, isso é secundário. Mas quando não há nem demanda locatícia, quando a gente vê uma cidade com muita oferta locatícia, isso é um mau sintoma. Freio de mão está puxado. Freio de mão está puxado. A demanda existe, mas ela está represada. Então, o que eu noto hoje é um sentimento mais animador, as pessoas com mais energia, com um brilho nos olhos. Isso é bom. E isso, ele é, de uma certa maneira, ele é insuflador, assim, porque ele vai... Contaminador. Ele faz com que as outras pessoas passem a acreditar também.
E é o Brasil que queremos e merecemos, né, Gino? Eu acredito, não que os exemplos tenham sido tão negativos, porque eles, às vezes, os exemplos negativos servem para a gente corrigir rota. E principalmente como não fazer. Como não fazer? Olha a Venezuela lá. Mas olha, eles talvez vão ter que pagar um preço muito caro Muito por uma caro. situação toda dessas, né? Que país maravilhoso que era. Olha, até eu tenho colegas que desenvolveram atividades lá, que foram trabalhar com coisas. Isso é um país muito bom. Eu estive uma vez que eu viajei, conversei com eles, nossa, o nosso país é tão bom quanto o nosso, assim, Olha sabe? só. Que aí tu pega é complicado de imaginar, né? Gili, nós vamos ter que conversar mais e semanalmente. Eu estou à disposição, porque realmente foi um papo muito rápido aí que tivemos de meia hora, né? E quero te agradecer mais uma vez e vou te deixar com as considerações finais, hein? Eu quero dizer assim que sempre é um prazer estar aqui. Eu reconheço minhas limitações em termos da parte de economia e essas coisas assim. Às vezes me meto, mas é muito em função porque tem sabedoria. Porque tem uma máxima, né? Diz que o diabo sabe mais por ser velho do que efetivamente pelo ofício, né? Então a gente lá, em função de ter essa vivência, de ter um pouco o leque aberto para várias coisas, como eu citei, família, tu tem bastante coisas para, né? Então isso permite que a gente vá para algumas outras searas que não seja exclusivamente aquela do trabalho, da engenharia, né? Então isso para mim é muito prazeroso e fico sempre à disposição, sempre que possível, né? Claro. Porque também em função disso sempre tem uma agenda ou outra que às vezes não se encaixa. Mas eu estou à disposição. Obrigado pela tua presença, foi uma satisfação ter no nosso Cidade Aberta. A recíproca verdadeira. Amigos do TV Cidade, fechamos hoje com chave de ouro, com mais um farroupilense da gema, de raiz. Até o próximo programa. Foi uma satisfação estar com vocês.